E aí, você está bem? Eu sou o professor Eber Vieira, estou aqui para fazer comentários, resolver questões da banca FCC. Hoje, resolvendo questões da banca FCC, questões da prova de Jaboatão dos Guararapes, uma prova que aconteceu no dia 25 de agosto deste 2024, deste ano 2024. Estamos aqui para trabalhar, tirar suas dúvidas em relação às questões que aconteceram nessa prova, tá bom? E vamos lá aqui já o texto, temos um texto muito bonzinho, muito interessante, é um tipo de texto do qual eu gosto bastante, que o texto que é aquela narrativa, assim, que conta um pouco a história da infância, eu acho isso muito bonitinho, porque pega um pouquinho na emoção, né? Eu acho legal. Vamos lá. Uma professora vinha no carro da prefeitura 3 dias na semana para dar 3 horas de aula na casa de Dona Firmina. Firmina vivia sozinha e dispunha de um pequeno galpão com tábuas que, apoiadas em 2 latas cheias de barro, se tornavam um banco para 7 ou 8 crianças. Para reforçar o que aprendíamos com a professora Mariene, tínhamos o apoio de minha mãe. Dizia que só não poderia ensinar matemática, porque não sabia. Tem uma letra, mas não tem o número. Inclusive, no princípio, o prefeito, sabendo que minha mãe era alfabetizada, quis fazê-la professora. Minha mãe, consciente de suas limitações, recusou. Reforçou em sua fala a expressão: tem uma letra, mas não tem o número. E que queria muito que seus filhos de sangue e de pegação, gente, são os filhos que ela pegou assim ao longo do caminho, tá? Tipo, os filhos que ela pegou para criar, tá? São os filhos do coração, que a gente chama hoje, né? Então, é isso, porque eu estou falando, parei para falar sobre isso, porque esse termo pegação, ele em alguns lugares, ele tem um sentido totalmente diferente. Há um sentido até pejorativo, às vezes. Por isso que eu parei para falar a respeito. Que nesse caso aqui são os filhos adotivos, tivessem estudo e pudessem ter uma vida melhor do que a que tinha. Essa era a razão de todo o esforço que meu pai fez para que tivéssemos um professor, e percebendo que não era o suficiente, uma escola. Meu pai não era alfabetizado. Assinava com o dedo de cortes e calos, de colher frutos e espinhos da mata. Escondia as mãos com a tinta escura quando precisava deixar suas digitais em algum documento. De tudo que vi, meu pai bem querer na vida, talvez fosse a escrita e a leitura dos filhos, o que perseguiu com mais afinco. Quem acompanhasse sua vida de lida na terra, ou a seriedade com que guardava as crenças do Jaré, acharia que eram os bens maiores de sua existência. Mas pessoas como nós, quando viam o orgulho que sentia dos filhos aprendendo a ler e do valor que davam ao ensino, saberiam que esse era o bem que mais queria poder nos legar. Itamar Vieira Júnior escreve aí de forma belíssima, descreve essa narrativa de forma belíssima. Muito bom. Primeira questão. Em um texto, costuma haver diversas relações entre palavras e pronomes, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais os pronomes se referem. No trecho de torto arado, o referente do pronome sublinhado encontra-se entre parênteses em.
Bem, aqui é o seguinte, nós temos uma questão de coesão textual, é uma questão de retomada. Então, se é retomada, você vai trabalhar aqui com elementos que vêm antes, tá bom? Então, sempre os termos sublinhados vão fazer referência a elementos que já foram citados no texto. Isso aqui, quem trabalhou comigo mentoria FCC viu demais isso na aula de pronomes. Tá? A gente trabalhou muito isso, a gente percebeu muito, perseguiu muito, como o texto diz, perseguiu muito esse tipo de questão, e ela foi aqui, neste tipo de prova, ela foi a primeira questão. Vamos lá. Quem acompanhasse sua vida de lida... Deixa eu colocar aqui, acionar aqui o lápis. Quem acompanhasse sua vida de lida na terra ou a seriedade com que guardava as crenças do Jaré. Ele está dizendo que esse elemento equivale a crenças do Jaré. Eu acabei de dizer a você o quê? Que o pronome, que nesse caso aqui é um pronome relativo, que o pronome ele vai fazer referência a algo já citado no texto. Então, o que foi citado aqui no texto, no contexto, olha, quem acompanhasse sua vida de lida na terra ou a seriedade com que guardava as crenças, então ele guardava as crenças com que, esse que está retomando o termo seriedade. Ele não vai ali ao termo crenças, nada a ver, tá bom? Então não é a letra A. Letra B, queria muito que seus filhos de sangue e de pegação tivessem estudo e pudessem ter uma vida melhor do que a que tinha. Então, esse que, ele está dizendo que está retomando o termo filhos. Olha, esse que, ele está retomando o termo a. Que esse termo a, na verdade, está evitando a repetição do termo vida. Então, há uma vida melhor do que a vida que tinha. Ok? Então, esse que, a retomada dele, ela é feita aqui de forma semântica para o termo vida, que está representado pelo pronome a. Ok, gente? Então, aqui está, esse a é um pronome, que é como se eu dissesse assim, do que aquela vida que tinha. Então, ele não tem aqui relação com o filho, você percebe até pela própria estrutura, né? A é um pronome que é feminino, e ele está no singular, então está fazendo aí está recorrendo ao termo, o a recorre ao termo, então é o seguinte, que recorre ao a, e o a está recorrendo à vida, para que você compreenda direitinho. Então, não tem nada a ver aqui com o termo filhos. Errada a letra B. Firmina vivia sozinha e dispunha de um pequeno galpão com tábuas que, olha aí o pronome relativo, que, apoiadas em duas latas, o que é que estava apoiado em duas latas? As tábuas. Você pode substituir esse que pela forma as quais. As quais. Então, aqui está esse que, olha, o pronome relativo, você pode substituir, pronome relativo que, você pode substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais, de acordo com o gênero ou o número. Então, você percebeu aí que tábuas é uma palavra de gênero feminino e está no plural. Então, esse que pode ser substituído por as quais. Isso aqui é uma informação adicional para você. E nossa resposta está aqui, letra C. Maravilha. Sabendo que minha mãe era alfabetizada, quis fazê-la professora. Esse lá aqui não é o prefeito. Esse lá é em relação à minha mãe. É em relação à minha mãe. Ah, tem nada a ver com o prefeito. Saberiam que esse era o bem que mais queria poder nos legar. Esse, na verdade, era o bem da leitura. Esse bem era a leitura. No texto seria leitura. E você percebe que ele mostra um elemento que vem depois, como eu disse a você, ele vai fazer referência ao que veio antes. Tá? Então, esse era o bem, só voltando aqui, olha. Mas pessoas como nós, quando vinham o orgulho, sentiam aprendendo a ler
e do valor que davam ao ensino, sabiam que esse era o bem. A questão do aprendizado, né? Ler e o valor do ensino. Então, era a coisa que ele podia ficar. Então, esse aqui é a retomada, no caso, aqui da leitura, educação, ensino. Leitura, educação, ensino, tá bom? Ok. Fica aí para você. São esses elementos. Esse termo está todo dentro desse contexto. Educação e ensino. E você percebe que cai por terra essa alternativa exatamente por conta daquilo que eu falei, né? Que é um pronome de retomada, que é o que chamamos de pronome anafórico. Tá? Então, aí está a primeira questão, letra C. Vamos agora à segunda questão. Queria muito que seus filhos de sangue de pegação pudessem ter uma vida melhor do que tinha. No trecho sublinhado, identifica-se uma ressalva, uma sugestão, uma hipótese, uma comparação ou uma condição. Essa questão não é gramatiqueira. Essa questão é para você analisar, não é assim. Quando eu digo gramatiqueira, não é sintaxe. É para você analisar, dentro desse trecho, qual é a relação semântica que acontece. Quando eu digo uma vida melhor, olha só, uma vida melhor do que a que tinha, olha aqui, melhor do que a que tinha, eu estou fazendo uma. Se disser assim, eu já estou melhor do que ontem, eu estou dizendo que a minha situação hoje é melhor do que ontem, isso é eu estou fazendo uma comparação. A mesma coisa está acontecendo aí. Ele queria que os filhos dele pudessem ter uma vida melhor do que a que ele tinha. Então, aqui está, é uma comparação. Aí você percebe comparação de superioridade. O narrador relata que a mãe, ao receber um convite do prefeito para se tornar professor das crianças do local, recusou-o, demonstrando o quê? Honestidade, timidez, orgulho, submissão ou bondade. Vamos lá nos lembrar que ela disse assim, olha, eu entendo de letras, mas de número não. Ah, então, ela foi o quê ao dizer isso, gente? Ela foi muito sincera. Ela foi muito honesta. Resposta letra A. Honestidade, pois estava ciente de que faltavam a ela conhecimentos de matemática para dar aula ali, por exemplo, de alfabetização. Questão número 4. Questão simples essa 3, hein? Questão número 4. Considerando o contexto, a palavra entre parênteses pode substituir sem prejuízo para o sentido da frase o termo sublinhado em. Achava que eram os bens maiores de sua existência. Está dizendo que o termo bens pode ser substituído por alegrias. Tá? Aqui não pode ser substituído por alegrias, porque os bens maiores de sua existência seriam os ganhos. Os ganhos, não exatamente ganhos financeiros, mas os bens, o que a pessoa conquista ao longo da vida. Tá? Então, os ganhos, também as conquistas. Aí você faz, mas conquistas aí não caberia, não, o termo conquista, não. Porque não seria uma palavra feminina, a banca não quer saber isso, ela quer saber somente o sentido. Tá bom? É isso, a banca só pediu a questão do sentido, não são alegrias. Porque coisas que você ganha ao longo da vida, você não exatamente, são coisas que vão dar alegria a você. Tá bom? Então, você, ao longo da vida, você ganha decepções, você recebe decepções, você ganha peso, por exemplo, e não são elementos que dão alegria, mas você vai ganhando ao longo da vida. Normal isso, tá bom? Então, não são alegrias, exatamente. D. Quando via o orgulho que sentiam dos filhos aprendendo a ler e o valor, virtude, que davam ao ensino. O valor aqui seria a importância, gente. Tá? O valor está no sentido de importância.
Tá? Mas, não seria a mesma coisa de virtude, não. Virtude é coisa boa. Às vezes as pessoas dão tanto valor ao que não presta. Entenderam agora a diferença? Virtude é coisa boa. Dá valor. O valor que dava ao ensino é a importância que ele dava ao ensino. Mas mais importância é uma palavra feminina. Acabei de dizer, a banca quer saber só o sentido. Ela não quer saber a correção gramatical, não. Tá? É o sentido. Claro que você vai fazer as alterações se isso aí vier. Então, virtude não pode, porque virtude é restrito somente a coisas boas. Tá bom? E quando ele diz o valor que davam ao ensino, aprendendo, sentir dos filhos, aprendendo a lei do valor que davam ao ensino, ele está dizendo o valor, a importância em relação a tudo que se tem nessa vida. Né? Porque, como eu acabei de dizer a você pode dar importância a coisa boa e coisa ruim também. Tá? E virtude é somente para coisa boa. Então, por isso que não cabe aí na estrutura o termo virtude. Então, vai colocar da forma geral de importância. C. Saberiam que esse era o bem que mais queria poder nos legar. Legar vem de legado. Legado é herança. Então, olha, o que é herança? É você deixar. Nos deixar. Deixar como herança. É isso aí. Então, não é validar. Não é isso. Então, as questões elas foram boas. Essa questão foi boa, viu? Quem acompanhasse sua vida de lida, angústia na Terra, lida é trabalho, a sua vida de trabalho na Terra, tá bom? É o labor, e não exatamente a angústia. Por exemplo, nesse momento eu estou aqui, eu estou lidando, estou na minha lida, uma semana muito corrida, de muita aula, de muita gravação e tal. Então, a minha vida de lida, de trabalho, ok? Então, não exatamente de angústia. E você percebe que, apesar de eles terem uma vida sofrida, mas ali não está sendo destacada essa situação de sofrimento, e sim de conquistas e de importâncias para que aqueles filhos tivessem uma herança, e essa herança seria exatamente os ganhos por meio da educação. Então, lida aqui é trabalho. E letra E, o que perseguiu com mais afinco é exatamente com mais perseverança. Persistência, perseverança. Então, aí está a resposta nossa, letra E. Questão muito boa mesmo. Essa questão aqui eu acho que foi uma das mais difíceis, digamos assim, principalmente para aqueles que têm problemas no momento de fazer a ligação semântica entre termos que estão presentes no texto. Novamente, essa questão não é gramatical, ela é uma questão de sentido, questão textual. Bom? Próximo, temos um texto aqui chamado Binóculos. Muito bonzinho o texto. E vamos ler no texto do Carlos Drummond, eu tenho de ler. Apesar de que a gente não precisa tanto dessa leitura, mas eu vou ler. Um apartamento fronteiro instalou-se há dias novo morador. Ele acesta o binóculo em minha direção. Percebendo que estava sendo observado, tirei da gaveta o meu binóculo e, por minha vez, pus-me a observá-lo também. Nossos olhares se cruzaram. Imóveis, cada um lia no rosto do outro alguma coisa que lhe interessava saber. Ou tentava lê-la, mas sentindo ambos que eram objeto de curiosidade mútua, ele procurava disfarçar o que tivesse de revelável no rosto. E eu fazia a mesma coisa. De sorte que, quanto mais nos inspecionávamos pelo olhar, mas realmente nos desconhecíamos.
Damos de sorte que é da forma que, né? O modo como eles estavam olhando, a forma como eles estavam olhando ali. A contemplação simultânea durou não sei quantos minutos. Era ostensiva e, ao mesmo tempo, astuciosa, enganadora e denunciadora. Seríamos, talvez, ou nos tornaríamos dos inimigos, dos companheiros, dos irmãos, dos críticos implacáveis. Ele necessitava de mim e eu dele, nessa procura do que nos faltava a ambos. Cheguei a pensar que fôssemos uma só pessoa, desdobrada e reunificada pelos binóculos. Nesse caso, estaria eu procurando ver no rosto alheio o meu verdadeiro rosto. E quem sabe aquilo que meu rosto esconde de si mesmo. E do outro lado da rua, meu rosto desdobrado fazia a mesma coisa. Nisso caiu uma chuva forte, que embaciou as vidraças, ou seja, as vidraças ficaram embaçadas, atrás das quais nos protegemos. E nossos binóculos e rostos tornaram-se praticamente liquefeitos, cessando a pesquisa. Não tendo visto mais o novo morador, e não sei onde botei esse binóculo. Carlos Drummond de Andrade, excelente observador, com essas crônicas fantásticas, esses contos incríveis. Carlos Drummond, sempre, sempre muito bom. Quinta questão, de sorte que, quanto mais nos inspecionávamos pelo olhar, mais realmente nos desconhecíamos. Mantendo as relações de sentido estabelecidas no contexto, a locução, de sorte que, locução é quando você tem mais de uma palavra, pode ser substituída por, vamos lá, contanto que não pode ser. Por que não? Porque contanto que é uma condição, ok, gente? Contanto que é condição. Olha, eu vou amanhã, contanto que você vai também. De modo que, perceba, olha, que aqui nós temos a estrutura, e eu fazia o mesmo, de sorte que, quanto mais nos inspecionávamos pelo olhar, mais realmente os conhecíamos. Era de uma forma, era de uma maneira, era de um modo. Então, a resposta é a letra B de bola. Então, esse de sorte que é o modo. Resposta, letra B de bola. Mesmo que você fez comigo a mentoria FCC 2024, você viu, né? Concessão, condição também, a fim de que finalidade? Eu pus um dia antes de começar, de a prova acontecer, eu fiz um dia, essa revisão está aí no meu Instagram, pode ir lá seguir. Está um dia, dica de última hora, eu coloquei lá, a fim de que finalidade. Português é para a vida, gente. É para a vida, não é só para concurso. E assim que. Tempo. Resposta, letra B de bola. Mas sentindo ambos que eram objeto de curiosidade mútua. Tempos verbais. Na minha mentoria, eu disse o que a você que estudou comigo? Eu disse: a banca adora pretérito. E o pretérito que ela mais tem assim aproximação é exatamente o pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo foi exatamente o que caiu na prova. Pretérito imperfeito, você sempre vai procurar o seguinte: essas sílabas aqui, ó. Vá, ia, a estrutura NHA, e a forma verbal era. A sílaba vá, a terminação ia, a desinência ia, a desinência NHA para os verbos por, vir e ter, punha, vinha e tinha. Ia você usa para os verbos de segunda e terceira conjugação, por exemplo, verbo fazer, fazia, verbo estremecer, estremecia,
Verbo partir, partia. Tá? Verbo abstrair, abstraía. E verbo ser, era. Foi o que aconteceu aí. Era. Tá? Vá, cantava, passava. Pronto, aí está. É isso. Vamos lá procurar onde se encontra aqui a estrutura que tenha esses elementos. Você percebe que na letra A não tem nem vá, nem ia, nem NH, nem era. Embaciou é pretérito perfeito. Estamos procurando aqui o pretérito imperfeito do indicativo. Letra B. A letra B, Heber? Não. A letra B não é ia. A letra B é ria. Ria, eu até chamei a atenção de vocês que estudaram comigo. Eu disse o iria é o futuro do pretérito, aquele que está ligado ao se. Normalmente ele vem na estrutura da FCC, ela coloca essa correlação, o se, SSE, que é pretérito imperfeito do subjuntivo, casando com o futuro do pretérito iria. Então, não é a letra B, futuro do pretérito, não é isso que a gente quer. Ela colocou, sabia que ela colocava, iria. E, por minha vez, pus. Claro, pus, nem tem aqui, gente, tá vendo? Nem tá aqui, ó. Nem tá aqui nesse grupo. Nem tá nesse grupo, tem que estar aqui. Ele atesta, nem está no grupo, atesta é presente, pus é passado, pretérito perfeito. Imóveis, cada um lia. Olha aqui, cada um lia. Pronto, aqui está. Resposta, letra E. Maravilha! Letra E. Pretérito imperfeito do indicativo. Ô, oh, coisa boa, minha gente! Você deve estar feliz, hein? Você que fez comigo a mentoria 2024 FCC. Ô, oh, coisa boa! Olha só, tem mais aqui. Mais um texto, esse aqui. A gente precisa observar que é um texto que trabalha com tipologia. Algo também trabalhado na nossa mentoria. Em 2014, devido à repercussão do caso de uma criança com epilepsia grave e rara, o Brasil iniciou a discussão em relação ao acesso a medicamentos à base da substância X. No mesmo ano, o Conselho Federal de Medicina, CFM, aprovou o uso compassivo da substância para o tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratárias aos tratamentos convencionais. A partir disso, relevantes alterações na regulamentação do controle de acesso a esses produtos foram realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a fim de garantir proteção legal a pacientes e médicos, além da regulamentação do acesso via importação. Então, aí está um artigo que foi publicado, e nesse trecho desse artigo, foi exatamente esse trecho que a banca quer saber qual foi o objetivo desse trecho. Divulgar fatos com finalidade primordialmente informativa. Exatamente, criatura. Esse trecho aí, ele tem uma característica o quê? Dissertativa expositiva, em que você traz a informação e você traz a informação sem precisar colocar as suas ideias. Você traz a informação colocando ali quando aconteceu, o que aconteceu, e mostra o fato. Só e somente. Então, primordialmente, a ideia é essa, informar, sem passar nenhuma impressão do autor. Não tem aí nenhuma impressão, por exemplo, não tem dizendo, é importante esse elemento. Isso foi de suma importância. Aí seria algo que tivesse ali um ponto de vista, mas não tem ponto de vista. Então, a nossa resposta é a letra A. Já a letra A, a resposta, acredita nisso. Letra A é o texto dissertativo. Nesse trecho, ele é dissertativo.
expositivo. Por que não é a letra B? Letra B, defender um ponto de vista a partir de argumentos coerentes é o dissertativo argumentativo. É aquilo que eu disse. Ah, é de suma importância. Tem que haver isso aí. Não, não tem argumentação aqui. Ele está trabalhando somente com fatos. Apresentar uma opinião subjetiva com base em impressões pessoais. O que menos tem aí é impressão pessoal. Não tem impressão pessoal, na verdade. Escrever algo indicando as singularidades e os pormenores que o tornam inverossímil. Gente, descrever algo é um texto descritivo. E você faz isso com essas singularidades, você faz isso utilizando o quê? Adjetivos. E não aconteceu esse tipo de situação aí. Tá? Isso acontece quando o texto é descritivo. Aí você tem a presença de muitos adjetivos, tem a presença também de verbos de ligação e tal, porque e verbos também no presente, tá? E letra E, delimitar o contexto histórico no qual os fatos narrados ocorreram. Delimitar o contexto histórico, ele não estava dizendo aí, por exemplo, no auge da pandemia, tal. Eu estou colocando exemplo, tá? Então, 2000 seria um contexto histórico se ele valorizasse isso aí. Se ele dissesse, em 2014, vamos ver, foi o que aconteceu em 2014. O que aconteceu em 2014 interessante? 2014 é ano de Copa, né? 14, 18, 22, 26. 2014, Copa do Mundo. Então, se ele valorizasse muito isso, a questão da Copa do Mundo, ele seria um texto, ele estaria delimitando o contexto histórico, mas ele não delimitou, ele falou aqui em que ano aconteceu. Isso é um termo normal, é o adjunto adverbial de tempo, somente. Tá bom? Se ele ficasse ali, delimitado, preso àquela época, àquela estrutura, mas você percebe que ele continua, ele dá sequência, olha aqui, um sequenciador. A partir disso, então, olha, vai falando sobre esse elemento. Então, não é a questão do tempo exatamente. O tempo ele está aí como elemento de cooperação para a construção do texto. Resposta letra A, nona questão. 10ª questão, a fim de, gente, tá lá no meu Instagram, eu disse, a Manca gosta de. Ela gosta de termos iniciados de conjunções, que se classificam, se iniciam pela letra C. Aí eu falei causa, consequência, concessão, condição. Aí, na legenda, eu coloquei assim, ela gosta também da finalidade, o a fim de, o a fim de que. Finalidade. Então, olha só, gente, todos com a letra C, ó. Consequência, causa, conclusão, concessão, só que o a fim de é finalidade. Não fui eu que fiz essa prova, tá? Eu apenas conheço a banca. Ai, somente isso. Minha gente, que é isso? Relação semântica. O Brasil iniciou a discussão. Você viu isso comigo também, transposição de voz. O Brasil, o sujeito, ele iniciou algo, a discussão. Iniciou está no pretérito. Uma coisa que eu sempre digo, o que é que eu sempre falo? Se eu tenho um verbo na voz ativa, terei dois verbos na passiva. Então, aqui, olha, iniciou, voz ativa. Um verbo. Para ir a voz passiva, eu terei de ter dois verbos. Um verbo a mais. Tá bom? Então, entra aqui, ó. Mais um verbo. Só que esse mais o verbo não é qualquer verbo, não. Vai ser o verbo ser, que fica na penúltima posição da locução, a penúltima posição, concordando com o novo sujeito, que vai ser o termo discussão.
ok? E ele vai respeitar também o tempo verbal. Então, o Brasil iniciou é passado. Passado, então ele aqui está no pretérito perfeito. Ok? Não é imperfeito, não. Por que não é imperfeito, Heber? Você acabou de ver comigo o imperfeito, naquela questão que tinha vá, ia, era, NH. Então, olha, você já elimina aqui a letra A. Por que você elimina a letra A? Porque a letra A nem tem o verbo ser. Tem tinha iniciada. E vamos agora ao que nos ficou. Aqui tem letra E, era iniciado. A gente quer um verbo ser que fique no pretérito perfeito. Então sai a letra E também. Pretérito perfeito, sai a letra B também. Aí a banca disse: e agora? Eu quero saber se você sabe, vai ficar foi iniciada ou foi iniciador. Quem vai dizer isso é a discussão. A discussão foi o quê, minha gente? A discussão ela foi iniciada. Iniciada. Resposta, letra C. Isso aí a gente viu. Essa aqui foi boa, bonitinha. Letra C. Ok? Vamos aqui agora. Deixa eu ver se tem aqui alguma. Tem. Só na outra página agora. 12. Deixa eu ver se a gente vai precisar do texto. Não. É sério, a gente não vai precisar do texto. Como é que você sabe isso, Heber? Olha lá. Questão 12. Ele quer o elemento, ele já dá o trecho, perseguido por dezenas de faculdades, ele escolheu ir para a Ohio State University, onde trabalhou. Esse onde aí, ele quer saber por qual termo pode ser substituído. Então, a gente não precisa ir ao texto. E 13, tá? Isso aí foi a questão 12. E a 13, ele vai querer saber, olha, está correta. Isso aqui, muita gente não entendeu o enunciado. Está correta a redação do seguinte comentário a respeito do assunto. Ele não quer informações que estão no texto, não. Não é uma questão de interpretação, é uma questão de gramática. Quando a banca disser correta, correta é gramática, gente. Correta a redação, ele quer saber se está certo em relação à concordância. É que você tem que olhar isso. Concordância, regência, crase, pontuação e conjunção. É isso, são esses elementos necessários. Então, por isso que você não vai precisar do texto. Meu Deus, eu perdi tanto tempo no texto nessa questão. Perdeu porque não prestou atenção. Quando vier o termo correta, correto é gramática. No enunciado vier o termo correto é gramática. Mas Heber diz a respeito do assunto. O assunto do texto. Qual é o assunto? Ele pode falar o que ele quiser, mas não exatamente tem de estar explícito no texto. É sobre o assunto e não não exatamente o que tem no texto. É sobre, em relação àquele assunto, somente. Você pode falar sobre determinada situação que ela não está presente no texto, mas faz parte do assunto. Ok? Então, vamos fazer a questão 12. Onde, perseguido por dezenas de faculdades, ele escolheu ir para a Ohio State University, onde trabalhou para estudar. Onde é um pronome relativo específico para lugares. Lugares. E eu sempre digo que todo onde pode ser substituído por em que. Só que não tem na alternativa o em que. Aí você viu comigo hoje, nesta aula de correção, você viu que o que pode ser substituído por o qual, pode ser substituído por a qual,
os quais ou as quais. Então, ao observar essa construção, você tem de ver o seguinte: não coube o em que. Não coube, não. Cabe sim, mas ele não está aqui na alternativa. O que é que eu faço, Heber? Você vai recorrer somente ao termo que. Você vai pegar o em, mais o que, Heber? Ohio State University. O artigo A está dizendo ali que é uma palavra feminina no singular. Se é feminino no singular, esse que passa a ser a qual. E se esse que passa a ser a qual, o que é que vai acontecer aqui? Em mais a qual, vai ficar como, gente? Em mais a qual. Você tem aqui, olha, na qual. Resposta, letra B de bola. Na qual. É essa soma que você tem que fazer quando não tiver o em que. Todo onde pode ser substituído por em que. Se não vier o em que, você faz isso. A gente viu isso também na nossa mentoria, tá bom? Aí está na qual. Se fosse, por exemplo, em universidades, aí seria em que ou nas quais. Se fosse nos tribunais, em que ou nos quais. Tá bom? Se fosse no tribunal, em que ou no qual. Então, a resposta letra B de bola. Maravilha. Ô, Heber, me tira uma dúvida, por que não pode ser cuja? Cuja? Cuja não pode ser seguido de verbo, não. Depois de cuja só pode vir substantivo. Você está vendo aí que trabalhou é verbo. Então, aí está a resposta à letra B de bola. 13, aquela questão de gramática para a redação, tá? Por Owens, na Olimpíada de Berlim, em 1936, diante de 110 mil pessoas, foi conquistado. O que é que foi conquistado para a gente achar o sujeito? 4 medalhas. 4 medalhas, elas foram conquistadas. Todas com recordes mundiais, porque 4 medalhas, isso aqui é o sujeito. O verbo concorda com o seu sujeito. É um erro de concordância, verbo nominal. Ok? É curioso o fato de que alguns... Ixi, Maria. O fato de que não tem essa vírgula aqui. Alguns sujeito. Quem é o verbo atribuir? Então, alguns atribuem a um evento olímpico o prenúncio do desfecho da Segunda Guerra Mundial. Então, temos 2 erros na letra B. Durante o ensino médio, um professor notou que Owens tinha talento para o atletismo e se tornou o primeiro técnico do atleta, que, à época, que equivale a na época, trabalhava como engraxate para garantir o sustento. Essa informação é que eu não vi no texto. Eu disse o que a você? Eu disse a você que é um comentário a respeito do assunto. Então, esse comentário não tem que estar no texto. O que tem que estar é correto. Resposta letra C. Maravilha. Letra D, a influência de uma estrela do atletismo sobre certos eventos históricos. Olha o nosso sujeito, quem é, gente? Influência. São tidos. É tida, tá bom? É tida por alguns como inverossímil. Quando se tornou o primeiro atleta a ganhar 4 ouros na Olimpíada, James Cleveland Owens, nome de batismo de Jesse Owens, sobrepujando-se o racismo americano? Oi? Oi? Tem alguma coisa faltando. Ah, não, é porque você esqueceu de colocar aí o restante da frase. Eu não, mas isso aqui é a prova original.
Do jeito que ela estava, não pedi nem para o meu editor fazer. É a prova original. Isso aqui a gente chama de truncamento sintático. O que é truncamento sintático? É quando não tem uma oração principal. Então, olha, quando é oração subordinada, sobrepujando a oração reduzida. Cadê a oração principal? A oração principal é aquela que é livre de preposição, livre de conjunção, ela não começa com preposição, com conjunção. Se eu dissesse assim, quando se tornou o primeiro atleta a ganhar 4 ouros numa Olimpíada, James Cleveland Owens, nome de batismo de Jesse Owens, sobrepujou-se ao racismo americano. Aí, tudo bem. Mas eu coloquei aí um texto em sobrepujando-se. É uma oração reduzida. Oração reduzida, gente, é aquela que fica, o verbo fica em 3 formas nominais. O gerúndio, que é o que está aí, tá vendo? O NDO. O particípio, a, do i, do ei, do isto. O infinitivo. Então, por isso que não pode ser a letra E. A letra E ocorre um erro aqui, tá? Que a gente chama de truncamento sintático. Truncamento sintático. Ou seja, a construção fica presa. Presa mesmo. Você não sabe. Cadê? Foi para onde? Está faltando alguma coisa. É isso. Ok? Agora vamos à nossa questão 14. Ao destacar a coragem dos pulmões, Jesse Owens recorreu, sobretudo, à seguinte figura de linguagem. Figura de linguagem também a gente trabalhou nessa nossa mentoria. Menino caiu, foi tudo. Adorei. Paradoxo, afirmação aparentemente contraditória. Não, coragem dos pulmões. Considerando os sensos comuns, não é paradoxo, não. Paradoxo é uma situação contraditória, realmente, mas não aconteceu um paradoxo. Contradição, também não há contradição. Termo coragem dos pulmões. Eufemismo, substituição de palavra ou expressão que possa ter sentido desagradável por outra de sentido mais suave. Não, eufemismo é o oposto de hipérbole. Tá? Hipérbole é o exagero, eufemismo é a suavização. Coragem dos pulmões, não. Personificação, ou seja, personificação é você atribuir características de pessoas a coisas que não são pessoas. Então, por exemplo, a seres inanimados. Por exemplo, o pulmão, ele funciona porque nós funcionamos. Se você parar de funcionar, o pulmão também para de funcionar. Ok? Então, ele é um ser inanimado. Quando você dá essa característica, dizer coragem dos pulmões, tá dizendo que os pulmões eles possuem coragem. Não, coragem somos nós. Tá? Então, coragem dos pulmões. Esse elemento aí você personificou, dizendo que os pulmões eles possuem coragem. Tá? Então, essa é a personificação. Nossa resposta, letra D de dado. Maravilha. E letra E, pleonasmo, é subir para cima, descer para baixo. Redundância de um termo, intensificando a força expressiva do discurso. Não. Embora, novamente, uma questão de conjunção que eu também destaquei muito lá no meu Instagram, está lá no feed. Tá? O embora, que vai ser concessão. Tá, gente? Deixa claro isso. O embora é concessão. E você vai substituir esse embora por qual elemento? O embora ele é substituído por ainda que, mesmo que, conquanto, a despeito de, apesar de. Mas, Heber, por que não pode ser assim que? Assim que é tempo. Assim que é tempo. Conforme é conformidade. Desde que é tempo ou condição, dependendo da estrutura da frase. Contanto que condição. Então, aqui está, olha, eu tenho conformidade.
conformidade, desde que tempo ou condição, e contanto que condição. Pronto, gente. A nossa resposta, então, foi a letra A. E eu desejo a você muito sucesso. Ah, Heber, mas eu não me dei bem nessa prova. E quem foi que disse a você que o mundo vai se acabar? Não, o mundo vai se acabar, não. Tem prova sempre aí. Prepare-se. Siga em frente. Foque. Saiba que o principal concorrente é você. Você é seu principal concorrente. Você, quando eu digo isso, eu estou me referindo a quê? Ai, aquela cervejinha, aquele encontro com amigos e tal. Você precisa de um momento para renunciar. A vida dá algo, mas ela vai precisar de algumas coisas que vão ficar paradas por um período. Tá bom, gente? Então, fica aí meu grande abraço para você e que você não desista dos seus objetivos. Tá bom? E qualquer coisa, pode procurar Heber Vieira nas redes sociais e fala comigo também pelo WhatsApp comercial nosso. Tá bom? Abraço grande para você e que Deus continue abençoando você muito. Tchau, tchau.